Então você clicou neste vídeo porque eu coloquei esta pequena câmera na miniatura e eu disse o que era no título. Esta é a Sharp VNAs. E apesar de parecer totalmente genérico e banal, é exatamente o que eu provavelmente sugeri. É um passo hipoteticamente importante na história das câmeras e codecs de vídeo. E se você quiser ver isso agora mesmo, haverá um capítulo para o qual você pode pular abaixo. Mas eu fiz este vídeo sobre duas coisas diferentes porque eu acho que antes de você ouvir esta história, nós realmente deveríamos amarrar as pontas soltas em outra, porque esta câmera é, de certa forma, uma continuação desta. Isto apareceu no meu canal há cerca de 9 meses. É uma pequena e estranha filmadora digital de estado sólido, lançada pela Hitachi em 1997, muito à frente de seu tempo. Ela grava em um pequeno disco rígido. Ah, não está lá. Aqui vamos nós. Este é um disco giratório de 260 megabytes em um formato PC-Mecia, e essa coisa grava MPEG nele. É um dispositivo muito pequeno para o que era em 1997, e tem alguns recursos interessantes, especialmente alguns recursos de edição que eram legais na época e ninguém se importava com isso. Acho que esta foi a primeira câmera de vídeo da Hitachi e era bem construída e amplamente bem projetada, mas não a colocou no mapa como um nome respeitado naquele mercado. Provavelmente porque o desempenho era horrível em luz forte, em luz fraca, em cenas complexas, em cenas simples. Quase todos os quadros que fotografei com essa coisa eram turvos e indistintos. Eu simplesmente não conseguia tirar uma boa foto com ela. Não há ajustes de imagem ou foco aqui, mas não acho que faria diferença. Uma lente de cinema e controle manual total provavelmente não teriam corrigido isso porque, na minha opinião, os problemas não estão na ótica ou no sensor. Esta câmera usava um codificador MPEG de chip único, que a Hitachi inventou, e eles tinham muito orgulho disso por um bom motivo. Foi uma conquista notável para a época, mas no meu julgamento, a codificação em MPEG é o maior problema desta câmera. Acho que a filmagem de um vermelho ficaria uma porcaria se você a colocasse nesta coisa. E isso sempre me incomodou. A Hitachi era uma empresa respeitável, e eles tinham experiência nesse tipo de coisa. Por que eles teriam entrado em produção total em um chip que só conseguia produzir lodo? Não faz sentido algum. Eu passei algum tempo depois daquele vídeo pensando em como isso aconteceu. Meu primeiro pensamento foi que talvez minha unidade em particular tenha apodrecido ao longo dos anos. Talvez ela costumava parecer melhor. Talvez tenha capacitores ruins ou algo assim. E não consigo encontrar nenhuma análise contemporânea com fotos de exemplo para comparar. Na verdade, não consigo encontrar nenhuma análise. As poucas revistas que mencionaram isso foram bem superficiais. Eles apenas leram o texto do anúncio e seguiram em frente. E não consigo encontrar nenhuma análise independente online. Ponto final. Provavelmente porque essa câmera custou $2.500 e só estava disponível para revistas que obtiveram cópias de análise, e isso lhes dá um bom motivo para serem um pouco generosos com suas opiniões. Então não é surpresa para mim que as análises que encontrei fossem bem várias, exceto uma que passou uma página inteira elogiando a câmera e então disse que sua qualidade de vídeo e imagem estática a torna adequada apenas para trabalho na web ou multimídia, o que parece bem contundente. Há algumas postagens na Usenet sobre ela, e as de pessoas que realmente usaram uma parecem universalmente negativas. Um cara até diz que o vídeo sempre parece fora de foco, o que condiz com minha experiência. Então, até onde posso dizer, sim, este sempre foi um produto ruim. Quando examinamos as coisas estranhas que aconteceram no mercado de consumo nas décadas de 90 e 2000, acho que sempre nos encontramos de volta à grande questão. Por que lançar um produto que é uma droga? Quando os fabricantes percebem que seu produto não funciona ou funciona mal, por que eles o lançam de qualquer maneira, em vez de esperar até que tenham algo que seja definitivamente bom? Bem, há muitos motivos, mas aqui está uma história que você já ouviu muitas vezes. Os engenheiros precisaram de um pouco mais de tempo para acertar, mas o Natal estava chegando e o executivo disse: envie o que você tiver agora. Essa decisão sempre resulta na ridicularização da empresa e no fracasso do produto. E o fato de que os executivos consistentemente cometem esse erro humilhante diz tudo o que você precisa saber sobre o tipo de pessoa responsável pela maioria das corporações. Mas de qualquer forma, como isso é tão comum, eu simplesmente presumi no final do meu vídeo anterior que o MPEG não é realmente um produto finalizado. E agora estou quase certo de que isso é verdade. E eu tenho a evidência aqui, porque este não é o EG, é o modelo subsequente, o EG-10. Você notará que eles parecem completamente idênticos. Falaremos sobre isso, mas primeiro uma correção em relação à minha metodologia no vídeo anterior. A maneira como eu lidei com os arquivos desta câmera foi um pouco ingênua. E isso importa aqui. Eu os converti de MPEG-1, que ela grava nativamente, para H264 para poder usá-los no meu editor de vídeo. Mas os deixei na mesma resolução. Acontece que devido a algumas diferenças aparentes em como 264 funciona em resoluções mais baixas, isso resultou em alguma interpolação que realmente suavizou o vídeo e deturpou
o quão chocantemente áspero ele era. Se eu aumentar o vídeo antes de recodificá-lo, ele preserva o desagradável. Então este é um clipe que você pode ter visto no meu vídeo anterior. E é bem ruim. Parece bem ruim, mas foi assim que me pareceu quando escrevi o script. Este foi redimensionado corretamente, e se a compressão não o afetou, você verá que a imagem parece uma grade de quadrados oscilantes. É muito difícil para os olhos, e provavelmente era assim que parecia em 1997. Então, os clipes neste vídeo ficarão realmente ruins. E com isso resolvido, agora podemos fazer uma comparação justa entre esses dois dispositivos. Externamente, eles parecem basicamente idênticos, tanto que não faz sentido nem mesmo falar sobre o chassi. O vídeo anterior cobre tudo. Não há mudança significativa. Então vamos pular direto para o lado ao lado. Ok, então aqui estou eu vlogando em ambos simultaneamente. E acho que realmente não preciso apontar nada em particular. As diferenças são gritantes. Um deles parece um vídeo típico altamente compactado e de baixa resolução, mas o outro parece ter metade da resolução e fora de foco. Agora, para ser claro, testar um codec de vídeo em um fundo com muita vegetação é cruel. Algumas pessoas tiveram que me esclarecer isso. Cenas cheias de plantas são realmente difíceis de compactar. Então, como um teste, isso é altamente adverso. E eu não sabia disso. Então, eu fui bem maldoso com o EG no meu vídeo anterior. Na verdade, o EG também tem dificuldades nesse tipo de cena. Aqui você pode ver que ele está definitivamente sentindo calor, mas ainda há uma grande melhoria na câmera mais nova. Você pode reconhecer facilmente árvores, silvas e arbustos, mesmo que não consiga distinguir as subespécies. A câmera mais antiga, por outro lado, produz apenas uma vaga impressão de planta. E tem esses artefatos instáveis e desagradáveis. Então, com certeza houve progresso. Se formos para o aeroporto, onde há muito menos vegetação, até a imagem do EG é muito mais clara do que antes. Esta cena é mais fácil de compactar. O EG ainda se sai melhor, no entanto. O fundo é geralmente mais claro e mais detalhado. As plantas que estão lá são muito menos uma bagunça de sopa, e você pode até mesmo ver a pintura dos aviões, o que é impressionante para um vídeo de 352 por 240. E sobre esse assunto, devo mencionar que a câmera mais nova grava exatamente na mesma resolução que a antiga, o mesmo codec e a mesma taxa de bits. Todas as especificações são idênticas, é apenas melhor. Então como isso é possível? Bem, os codecs de vídeo podem ter qualidade variável mesmo para a mesma taxa de bits, dependendo de quanto poder de processamento foi colocado no estágio de codificação. E aqui parece claro que a Hitachi conseguiu colocar mais força por trás de seu MPEG. Agora, pelo que vale a pena, tenho certeza de que a codificação não é o único problema. Não sei se a ótica ou o digitalizador eram abaixo da média na primeira câmera, mas acho que um ou ambos foram ajustados de alguma forma, porque mesmo em imagens estáticas há uma melhoria clara. Eles são armazenados como JPEGs, então não devem envolver o codificador, MPEG. Acho que são apenas codificados por software. Então acho que puramente como uma câmera, a EG tem um produto melhor. Agora, passando da qualidade do vídeo, há alguns novos recursos também. O modo de reprodução, por exemplo, agora permite dividir clipes de vídeo aqui mesmo no dispositivo, que é um recurso que vi pela primeira vez na filmadora Mini Disc da Sony, que abordei em um vídeo antes. Ele também finalmente permite avançar e retroceder rapidamente enquanto reproduz clipes, o que estava estranhamente ausente antes, quase como se eles não tivessem terminado o firmware. Mas voltaremos a isso. As opções de gravação também foram expandidas. A EG-1 só gravou em uma única taxa de bits, 1,6 megabits, como você pode ver aqui. A EG-10, no entanto, tem dois modos. Há o modo fino, que ainda é de 1,6 megabits, mas como você está vendo agora, ele parece consideravelmente melhor. Há também o modo padrão mostrado aqui, que grava 1,1 megabits e oferece maior tempo de execução, mas na minha opinião, ele ainda parece melhor do que o EG. Esta câmera agora também suporta oficialmente flashcards, que é minha adição favorita. Você pode realmente colocar um cartão CF em um adaptador PCMCA, ou neste caso você pode colocar um cartão micro SD em um adaptador SD e colocá-lo em um adaptador Compact Flash, então em um adaptador de cartão PC. E ele gravará arquivos nele alegremente, o que tornou este vídeo muito mais fácil de fazer do que um trio. Aqui estou usando um cartão de 8 GB, e não acho que ele esteja resolvendo tudo, mas ainda consigo várias horas de vídeo nele, o que é uma pequena melhoria em relação aos 20 minutos do disco rígido original de 260 MB. Outro novo recurso é o conector de microfone externo, o que é uma coisa curiosa, porque o microfone embutido é realmente muito bom. Veja isso! Você pensaria que a entrada de microfone externo seria realmente útil para fotos ao ar livre, porque você poderia reduzir o ruído do vento, por exemplo. Mas você sabe, na verdade está um pouco ventoso aqui fora, e o microfone interno está indo muito bem. É surpreendentemente decente. E há um problema com a entrada externa. Estou usando este pequeno microfone de lapela Sony que encontrei em uma gaveta agora. E talvez você ouça, talvez não.
Mas nos meus testes, comecei a cortar imediatamente porque não há ajuste de volume na entrada do microfone e não há exibição na tela. Então você não pode diminuir o volume. E se você estiver cortando, você não saberá. Isso é uma droga. Sinceramente, a única razão pela qual eu iria querer isso é se eu precisasse entregar um microfone a alguém para realmente colocá-lo na boca. O último recurso novo é o foco macro, que está neste botão aqui. Agora, isso estava terrivelmente ausente no dispositivo original. Por pior que a imagem já fosse no EG, é ainda pior em curta distância. A distância focal mínima nesta coisa, que é a coisa mais próxima que estará em foco, é algo absurdo. É como 3 ou 4 pés aqui, por exemplo. Essas frutas estão talvez a 1 ou 2 pés de distância e já estão uma bagunça. Mais perto e elas se transformam em um borrão. A EG-10, no entanto, pode chegar super perto no modo macro, o que realmente aproveita ao máximo sua contagem minúscula de pixels. Além disso, a distância focal mínima normal agora é muito mais próxima do que antes, então você nem precisa desse recurso macro, a menos que esteja realmente no topo de algo. Então, resumindo, a EG-10 apenas conserta tudo o que estava errado com a EG-1. A compressão ainda é bem dura, mas isso era inevitável dadas as limitações da época. E todos os outros problemas importantes são resolvidos. Esta câmera agora é perfeitamente adequada para vídeos casuais e profissionais. A Hitachi realmente se superou. Infelizmente, levou 2 anos e em 2 anos muitas coisas mudaram. Em 1999, as filmadoras de estado sólido dedicadas ainda não eram um mercado estabelecido, mas as câmeras digitais com modos de vídeo eram muito populares. E com formatos como flash compacto tendo substituído em grande parte o PCM-RCA, nenhuma câmera precisava ser tão grande. A Hitachi precisaria voltar à prancheta para fazer isso fazer sentido em 1999, e como não o fez, esse produto meio que perdeu o barco, mas não estou convencido de que precisava. Há evidências físicas dentro desses dispositivos que sugerem que a EG-10 era realmente o produto que eles pretendiam entregar em primeiro lugar. Veja, eu me peguei pensando depois de fazer o primeiro vídeo se a lente da minha EG-1 tinha saído da calibração ao longo dos anos, e é por isso que parecia tão ruim. Então, eu a desmontei. Descobri como ajustar a lente em um manual de serviço e ajustei o foco traseiro, o que não melhorou a imagem em nada, mas me deu a chance de olhar por dentro. Fiquei meio surpreso quando comparei com este. O circuito em si parece ser virtualmente idêntico entre os dois dispositivos. Nenhum desses números de peça resultou em nada, o que faz sentido, já que eles são, em sua maioria, componentes internos da Hitachi. Não tenho certeza de qual pode ser o codificador MPEG, se é que ele está nesta placa, mas vou ressaltar que o SHTRI aqui é o predecessor da CPU que estava no Dreamcast, então isso é legal. Os números de peça mudaram um pouco entre os dois, então talvez a Hitachi tenha iterado no silício, mas claramente não houve uma profunda reformulação do design. O conjunto da lente também é claramente idêntico, com a única diferença de que um componente do mecanismo de zoom agora é transparente em vez de preto. Por algum motivo, os elementos não parecem diferentes. A placa na parte de trás da lente que se conecta ao CCD também é idêntica, então duvido muito que eles tenham trocado os sensores. No geral, elas parecem a mesma câmera até agora, mas há uma prova ainda maior aqui. Dê uma olhada no local dentro da cabeça da câmera onde o conector do microfone é montado na EG-10. E agora dê uma olhada no mesmo ponto no EG. Você pode ver as almofadas onde o conector teria ido. Eles planejaram ter a entrada do microfone no design original, mas claramente tiveram que retirá-la antes do lançamento, já que o conjunto da lente não foi alterado. Também suspeito que a funcionalidade macro estava lá desde o início. A maneira como a macro funciona em lentes de filmadora, por algum motivo, sempre envolve girar o anel de zoom até a posição mínima, e então forçá-lo um pouco mais para o modo macro. E funciona da mesma forma aqui. Esta pequena engrenagem gira quando você aumenta e diminui o zoom. Mas quando você habilita a macro, você pode ver que ela gira um pouco além da posição mínima. Como esses mecanismos são claramente idênticos em todos os outros aspectos, não consigo imaginar que a lente original não pudesse fazer isso também. Mas provavelmente está lá. Eles simplesmente não habilitaram no firmware, talvez porque não tenham terminado de testar o recurso. Da mesma forma, acho que o suporte para memória flash provavelmente estava lá desde o início. Na verdade, do ponto de vista do dispositivo, um cartão flash deve se parecer com qualquer outro disco rígido, e de fato, o EG reconheceria um cartão CF e gravaria fotos nele, então não havia problema em interagir com ele. Ele simplesmente se recusou a gravar vídeo, o que é definitivamente uma decisão deliberada. Presumo que os engenheiros não tiveram tempo para testar cartões flash de diferentes fabricantes para compatibilidade, então eles codificaram o firmware para funcionar apenas com um disco rígido de um modelo conhecido. Este aqui. Dessa forma, pelo menos, eles não receberiam um monte de retornos de pessoas usando mídia incompatível. E olha, eu sei que isso é muita especulação, mas acho que é óbvio que a Hitachi estava tentando fazer isso melhor do que era. Eles queriam fazer o EG-10 em primeiro lugar. Não era isso que eles queriam vender. Acho que isso nem precisa ser dito, e meu instinto diz que esses recursos provavelmente funcionaram, mas foram arrancados no último segundo,
embora precisassem apenas de mais um pouco de testes e ajustes. E por esses motivos aposto que o mesmo é verdade para o codificador MPEG em si. Não acho que os engenheiros da Hitachi passaram tantos meses desenvolvendo o primeiro chip MPEG do mundo, apenas para produzir um que tornasse o vídeo tão ruim. Só não acho provável que eles o levassem até a produção em massa naquele estado. Se houvesse problemas fundamentais, eles teriam sido descobertos em fases muito anteriores do desenvolvimento. Então duvido que tenha sido isso o que aconteceu. Acho que este é o mesmo dispositivo, o mesmo sensor, a mesma eletrônica, e a única diferença real foi que os engenheiros finalmente tiveram tempo para terminar o firmware, ajustá-lo e otimizar as configurações de codificação. Duvido que tenham levado mais um ano e meio para fazer isso. Eles provavelmente só precisaram de alguns meses, mas foram informados de que não poderiam ter isso. E então, quando alguma mudança de pessoal aconteceu, algum tirano foi substituído. Eles finalmente tiveram permissão para terminar o dispositivo corretamente, apenas para lançá-lo tarde demais, em um mercado que não se importava nem um pouco. Isso é, como de costume no meu canal, um conto de fadas. Eu inventei tudo. Não tem nenhuma evidência além de um pouco de DNA lixo que encontrei que poderia ser interpretado de várias maneiras, mas já vimos o suficiente. Já vimos histórias como essa se desenrolarem tantas vezes ao longo de tantas décadas que a navalha de Occam sugere que estou certo. Se estiver, então esta é a história de uma tragédia. E o outro tópico deste vídeo que agora abordaremos esfrega sal na ferida. A Hitachi não só falhou em lançar sua câmera a tempo para que ela fosse tão impressionante quanto merecia ser, como quase foi derrotada no mercado no relançamento por outra empresa que lançou seu próprio produto à frente de seu tempo. Mais um usando a próxima geração de tecnologia e que tinha muito mais desculpas para o jeito que era. Então, vamos reencontrar o assunto deste vídeo. Esta é a Sharp VNS-1H. Ainda é meio que uma porcaria, mas provavelmente por razões melhores de acordo com o site desta câmera, que ainda está no ar 22 anos depois. Se você acredita nisso, a Sharp lançou isso provavelmente em junho ou agosto de 1999. Então, provavelmente alguns meses depois do EG-10. E assim como a Hitachi, que tinha tanto orgulho de seu codificador que carimbou MPEG na caixa, a Sharp fez o mesmo. Só que dessa vez a ostentação não é sobre MPEG, mas MPEG-4. E para que isso faça sentido, temos que falar sobre MPEG-4. Não faz sentido falar sobre essa câmera, a menos que você entenda o que ela significava na época, porque a maioria das pessoas hoje em dia só conhece a definição moderna e ela mudou. Então, olá, bem-vindo à Zona MPEG. Hoje em dia, praticamente qualquer pessoa que trabalha com vídeo lida com arquivos MP4 regularmente. E como muitas pessoas vão dizer corretamente, essa extensão não diz nada sobre o conteúdo de um arquivo, exceto que ela usa o formato de container MPEG-4, que é apenas uma maneira de organizar fluxos de vídeo e áudio em um arquivo. Os algoritmos reais usados para compactar esses fluxos podem ser qualquer coisa. Hoje em dia, um vídeo provavelmente usa com mais frequência os codecs H264 e 265, que são extremamente eficientes e suportados por tudo sob o sol. Mas há muitas outras opções. Da mesma forma, o áudio pode ser um PCM descompactado, forma de onda, MT3, ACI ou praticamente qualquer outra coisa. Felizmente, os sistemas operacionais agora contêm toneladas de codecs prontos para uso, então muito pouco disso é visível para o usuário. E embora esses mesmos codecs possam ser empacotados em outros containers como MOV ou MKV, eles também têm amplo suporte. Então, resumindo, o fato de um arquivo ser MPEG-4 não significa praticamente nada. Mas nem sempre foi assim. Vamos dar uma olhada no MPEG-1 Original. Talvez fosse mais conhecido como um codec de vídeo, mas também era seu próprio formato de container. E descrevia vários codecs de áudio chamados MPEG-1, Layer 1 e Layer 2, bem como Layer 3, que é, sim, o mesmo codec usado no onipresente arquivo, embora esse seja, na verdade, uma história meio estranha aí. Em outras palavras, o MPEG-1 é o pacote completo, um container mais codec de vídeo e áudio, tudo reunido em um padrão. Tinha que ser, porque ninguém tinha realmente inventado arquivos de vídeo para PCs antes disso, então eles tiveram que fazer tudo de ponta a ponta. Seu sucessor, o MPEG-2, também era um pacote completo, como o MPEG-3 teria sido se tivesse sido concluído, e o MPEG-4 também. Quando foi introduzido pela primeira vez no final de 1998, ele oferecia um formato de container chamado MPEG-4 Parte 1, e um conjunto de codecs de vídeo e áudio chamados MPEG-4 Visual e áudio, ou MPEG-4 Parte 2 e Parte 3. Agora, não sei se isso é tão engraçado para você quanto é para mim, mas o MPEG-4 Parte 2 também foi padronizado pela ITU como H26. Sim, é apenas o que vem antes do que temos agora. Na verdade, o MPEG-2 era H262, e quando o 264 foi lançado, o grupo MPEG o integrou retroativamente como parte 10, o que significa que MPEG-4 não é apenas o nome de um codec de vídeo, mas dois deles. Então, se alguém disser que o MPEG-4 é apenas um container, está errado. Mas você provavelmente deveria ser mais específico.
Adicionar 264 deixou as coisas um pouco confusas, mas faz sentido porque eles estavam basicamente atualizando as especificações em vez de pular para o MPEG 5, que de fato existe agora. Mas enquanto você pensaria que ele conteria o próximo codec da série H265, essa é na verdade a parte 2 do MPEG-H. Você está acompanhando agora? Esses números são apenas designações formais. Os codecs também têm nomes próprios, que ninguém usa por algum motivo. H265 é RVC, 264 é AVC, e a parte do 263 que geralmente era implementada era chamada de AESP. Mas por algum motivo todos nós começamos a usar esses números. Não sei por que começamos a fazer isso, mas certamente não me lembro de ninguém ter dito H263. Naquela época, o que eu ouvia as pessoas dizerem era MPEG 4, ou seja, o codec em si. Mas muito mais frequentemente as pessoas falavam sobre DVOX. Como lembrete, os padrões MPEG não fornecem uma maneira de criar arquivos reais, nem um software. Eles são apenas especificações. Cabe a terceiros implementá-los como programas reais, e as primeiras implementações são sempre produtos comerciais com seus próprios nomes e etiquetas de preço anexado. DVX foi a implementação de uma empresa do MPEG 4 parte 2, e até onde eu sei, na verdade, foi nomeado em homenagem ao formato de filme sobrecarregado por DAM da Circuit City, primeiro como uma piada, e depois como uma maneira de alavancar o reconhecimento da marca. Não tenho certeza de quantas empresas já usaram DivX, já que ele nunca se tornou tão comum em PCs de consumo. Mas em 2001, se você estivesse pegando vídeos da configuração Linux de alguém de seu site ou pirateando Matrix, você provavelmente o estava usando. Claro que não era gratuito, então você também estava frequentemente pirateando o próprio DivX. Mas eventualmente ele se tornou mais ou menos de código aberto sob o nome SVID. E para boa parte dos 2000, ele se tornou um pilar em qualquer PC nerd. Para pessoas que não eram nerds, a maneira mais comum de encontrar H263 era no formato de vídeo original do Windows Media, tecnicamente conhecido como WMC, que também era uma adaptação do H263 AESP, embora não fosse totalmente compatível com ele, é claro. Na verdade, acredito que essa foi a segunda extensão proprietária da Microsoft do MPEG 4, a primeira das quais foi usada ilicitamente como base para o codec DivX original, que foi chamado de versão 3, embora tenha sido a primeira versão. Agora, o EWMV7 foi extremamente comum em sites comerciais por vários anos, geralmente empacotado no formato de container ACF da própria Microsoft, que era na verdade o formato subjacente do WNM e do IEMA, o que significa que em vez de chamá-lo de arquivo WNV, você poderia ter dito AESP dentro de ASF. Então tenho certeza de que você acompanhou tudo isso, mas acredite em mim, era relevante. Resumindo, o MPEG-4, ou pelo menos o H263 subjacente, estava em todo lugar desde que o 264 foi lançado apenas alguns anos depois dos 2000 e era objetivamente melhor. Não é de se surpreender que o MPEG-4 visual, também conhecido como parte 2, também conhecido como ASP, também conhecido como H263, já tenha sido esquecido há muito tempo, mas em 99 era um produto quente que estava saindo tão quente das prensas que nem sei quantas pessoas já tinham ouvido falar dele. Colocá-lo na caixa foi uma grande flexibilidade, mas agora vamos dar uma olhada no produto. O Vinês foi vendido pela primeira vez em meados de 99 e a Sharp afirmou em seu site, que ainda está no ar 22 anos depois, se você puder acreditar, que esta foi a primeira câmera MPEG-4 do mundo, dado que o padrão havia sido ratificado menos de um ano antes. Não é difícil de acreditar. A questão é, foi a primeira boa? Agora, como considero este o próximo passo na história das câmeras MPEG portáteis, vou compará-lo com as Hitachi. E vamos começar com o chassi. A Sharp não é nem de longe tão bem construída. Enquanto as Hitachis eram pedaços de chapa de metal sólidos e razoavelmente ergonômicos, esta é uma pena de plástico oca que parece muito menos distinta ou bonita. A maior parte do seu peso vem das baterias. Por outro lado, também custava cerca de $700, enquanto a AEG original custava cerca de $2.500. Então isso não é surpreendente. E para ser justo, é muito mais portátil e menos provável que quebre se você deixá-la cair. O formato básico e o layout parecem muito mais convencionais do que os da Hitachi. Mas lembre-se de que em 1999, as câmeras digitais estavam se tornando muito menos exóticas e todas estavam começando a adotar os designs padrão duradouros que veríamos por décadas. Na frente aqui, temos o punho usual e o arranjo do botão do obturador. E o conjunto do sensor é montado aqui, e ele gira para cima e para baixo em um pequeno pod, o que parece estranho, mas sensores rotativos não eram incomuns para câmeras digitais na época. As escolhas legais da Nikon fizeram isso, e a Sharp tinha uma série inteira de filmadoras como essa, que eles chamavam de viewcams. Na verdade, eles chamam esta de viewcam da internet, por razões que ficaram óbvias. Esta câmera tem um controle de foco manual muito pequeno ao redor da lente, o menor que eu já vi. E o pod pode girar 180 graus para trás, no que hoje chamaríamos de modo selfie. Você também pode virá-lo completamente para dentro do corpo para proteger a lente. Em cima da lente, há este controle deslizante, que a Sharp chama de interruptor de íris. Mas isso é realmente uma mentira estranha. Ele apenas move um pedaço escuro de vidro,
o que os fotógrafos chamariam de filtro de densidade neutra, na frente do sensor para reduzir o brilho geral da imagem. Na lateral, há um alto-falante e um conector de entrada CC. E então temos a parte traseira. Como você pode ver, este não é um dispositivo de nível avançado em nenhuma medida. É bem básico. Temos um LCD pequeno, temos um botão liga-desliga, temos um seletor de fotos de filme, um botão de menu e um D-pad. É isso. Daremos uma olhada na IO em 1 minuto. Na parte inferior, há uma única porta flip-out que expõe 4 pilhas AA, o que era praticamente o padrão para câmeras digitais de consumo neste momento. E então, é claro, o armazenamento flash, que está na mídia inteligente agora. Se você tem menos de 30 anos, talvez nunca tenha visto um cartão de mídia inteligente. Eles eram grandes no final dos anos 90, mas perderam a popularidade muito rápido. E eu nunca gostei deles. Eles são muito finos e frágeis, são muito fáceis de inserir de cabeça para baixo. Eles deveriam ser codificados, mas nunca são. E é bem difícil encontrar um em tamanhos maiores do que alguns megas. Este é 32 megas. É o primeiro desse tamanho que eu já vi. Claro, a memória flash era pequena e cara na época. Em câmeras, ela havia substituído amplamente os pequenos discos rígidos da geração anterior com menor peso, volume, consumo de energia e fragilidade. Mas os modelos profissionais já estavam praticamente todos trocados para flash compacto, que era melhor em todos os sentidos, exceto por ser um pouco maior e talvez um pouco mais caro. Mas de qualquer forma é tudo o que há do lado de fora. Então, vamos dar uma olhada na interface. Deslize o interruptor aqui e temos a tela típica. Você tem um visor ao vivo com o SD que nos dá o modo de gravação. Tempo restante, balanço de branco, as coisas de sempre. É estranho que os indicadores de tempo, no canto que dizem quanto tempo de gravação foi usado, e quanto resta sejam chamados de lap e rem. Acho que era um cronômetro ou algo assim. O menu não oferece nada particularmente picante. São apenas as configurações de qualidade usuais, compensação de luz de fundo, balanço de branco, esse tipo de coisa. Como eu disse, isso é realmente básico. Tudo o que ele realmente faz é gravar. Então é hora de darmos uma olhada nos recursos de vídeo. E não é uma ótima aparência. As configurações de qualidade começam em LP para long play. E isso grava na resolução impressionante de 160 por 120 a uma taxa de bits de cerca de 32 quadros por segundo. Obviamente, isso é quase vídeo. E embora esse seja um modo de economia extrema, não fica muito melhor a partir daí. Existem modos normal e fino que aumentam marginalmente a taxa de bits e a taxa de quadro. E então, há duas configurações diferentes de alta qualidade. A primeira é chamada S-Fine, que ainda grava 160x 120, mas a 15 fps. E a outra é uma VGA de 4, que grava 320x 240, mas apenas 5 fps. Se esse nome parece estranho. A propósito, lembre-se de que EZA é 640x 480. Então, quando você tem as duas dimensões, você está dividindo duas vezes. Você obtém um quarto da contagem total de pixels. Os dois modos principais usam a mesma quantidade de largura de banda. 384 apenas a divide em uma resolução mais alta com menor taxa de quadros. E o outro faz o inverso. Agora, nenhum desses modos parece atraente, mas com os dedos cruzados, vamos dar uma olhada no modo S-Fine da primeira câmera MPEG-4. Ei, vovó, como vai? Só queria que você soubesse como estão as coisas aqui em Seattle. Está se divertindo muito. Há muito o que ver. Então por que estou fazendo um vlog para minha avó, mesmo que ela não esteja mais conosco para verossimilhança? Porque foi em parte assim que a Sharp vendeu esta câmera. Então é um bom lugar para vê-la lutar em seu site, que na verdade ainda está online depois de 20 anos, se você pode acreditar nisso. Eles têm clipes de amostra demonstrando alguns casos de uso propostos, e metade deles são vídeos de férias. Especificamente, você deve gravar vídeos enquanto estiver fora de casa e enviá-los por e-mail para a família, seja do local onde você está hospedado, ou de um cibercafé. E é isso que faz desta câmera de visualização da internet. Considere que em 1999, se seu provedor de e-mail fosse generoso, eles provavelmente limitariam os tamanhos dos anexos a cerca de 1 megabyte. Um MPEG normal excederia isso rapidamente, mas o MPEG 4 foi uma grande melhoria na eficiência, e ainda não havia sites de compartilhamento de arquivos, então o e-mail era praticamente o que você tinha. A Sharp vendeu isso principalmente como um aparelho para produzir videoclipes prontos para e-mail, e com certeza você pode encaixar impressionantes 30 segundos de vídeo de alta qualidade desta câmera em um arquivo de um MB. Infelizmente você já viu o que alta qualidade significa aqui. Um MPEG da mesma taxa de bits teria parecido pior, com certeza, mas isso ainda é bem complicado. Na minha tentativa de mostrar à vovó a minha viagem a Seattle, claro, você consegue me ver bem. E os prédios parecem razoáveis, suficiente como pano de fundo. Mas assim que tentamos fazer o que as pessoas fazem com filmadoras, agitá-las ao redor do ambiente para apontar coisas que vimos, pontos de referência e outras coisas, as coisas dão errado rapidamente. Você mal consegue distinguir a arquitetura geral, ou mesmo as letras enormes, embora desbotadas, nos prédios. A resolução é bem ruim, a codificação é brutal e a reprodução de cores também não é ótima.
Já é ruim o suficiente com os prédios de tijolos, que estão talvez a 50 pés de distância, mas quando tentamos olhar para as torres de vidro um pouco mais distantes, elas mal são identificáveis como tal. Sabe, aqui na baia de edição, me observando dizer essas falas repetidamente, sinto que fui um pouco duro com o nítido aqui. É uma porcaria. Não me entenda mal, mesmo perto do final deste vídeo, você me verá dizendo que ele realmente não é tão ruim para o propósito pretendido. E este clipe, em particular, parece realmente muito decente. Vamos ser honestos, se você não maximizasse, sabe? Porque é 1998 e você é uma pessoa normal, em vez de um grande nerd como eu. Você provavelmente ficaria bem com a qualidade. Eu simplesmente esqueço de me colocar naquele lugar. Outros clipes não se saem tão bem, com certeza. Mas eu entendi este, e eu só não queria que você ficasse confuso. Tipo, do que diabos ele está falando? De qualquer forma, agora voltando para Animaniacs aqui no WBD, mesmo a filmagem de amostra do site da Sharp, que ainda está no ar depois de 20 anos, se você puder acreditar nisso, honestamente, não vende muito bem em uma cena externa irrealisticamente bem iluminada e posada, filmada a apenas alguns metros de distância. Você não obtém muito mais do que de quem está olhando. Se esta câmera tivesse um recurso de zoom óptico, como as Hitachis tinham, isso ajudaria muito a corrigir esse problema, já que você poderia usar o mesmo número de pixels e bits para cobrir detalhes muito mais finos. Mas ela não tem isso. Ela tem zoom digital. E como o modo de foto estática pode fazer 640x 480, presumo que o sensor tenha pelo menos essa resolução. Então, embora o zoom digital frequentemente reduza a qualidade aqui, ele pode realmente melhorá-la tirando uma fatia menor de uma imagem de resolução mais alta. E tecnicamente sim, ele faz isso, mas apenas marginalmente. Os detalhes são mais claros, mas apenas os mesmos. A cena parece muito melhor em um quarto de VGA. Tudo fica muito mais nítido. O visual geral é muito mais agradável, mas ainda não nos deixa ver nenhum detalhe à distância. Você também perde a capacidade de dar zoom completamente, o que é estranho porque provavelmente não estamos realmente na resolução nativa do sensor. Mas você pensaria que conseguiria obter pelo menos um zoom de 2 vezes, mas nada. Então, como uma câmera de férias parece inútil para qualquer coisa, além de basicamente falar diretamente com ela no modo selfie. De qualquer forma, vamos dar uma olhada em alguns outros cenários que mencionei antes, em que os codecs de vídeo são comidos vivos pelas plantas. Então aqui está meu quintal novamente, e no modo S-Find, a Sharp luta, eu acho. Pelo menos tanto quanto as Hitachi. Os fundos com plantas definitivamente ficam bem mutilados. Tudo está borrado e turvo, e eu diria que é um cara ou coroa se a Sharp realmente se sai melhor do que a Edge-On. Por outro lado, a Sharp mais uma vez sai na frente no modo Quarter VGA, se você ignorar a taxa de quadro. Também voltei para o aeroporto, onde descobrimos novamente que o modo superfino nítido lida melhor do que sua taxa de bits sugere, mas ainda produz uma imagem bem ruim. As plantas aqui não são tão letais para compressão, mas você ainda não consegue realmente distinguir o que elas são, e a pintura dos aviões está totalmente perdida na lama. Em EVGA de um quarto, ele novamente fornece o que parece uma série de fotos estáticas, mas elas são certamente muito mais inteligíveis. Isso nos dá a melhor foto até agora de mim, das plantas e até mesmo da pintura do avião, se você não se importar em não ter nenhuma ilusão de movimento. Além disso, se você está curioso sobre como são os modos de taxa de bits mais baixa, aqui está bom, o que não é bom para dizer o mínimo. Os quadros individuais são basicamente incompreensíveis. Se você pausar, não conseguirá ver nada, mas para ser justo, em movimento não é tão ruim quanto você esperaria, especialmente considerando que este clipe de 14 segundos tem apenas 250. No entanto, os modos normal e LP são realmente muito úteis. Não tenho certeza de qual aplicação eles poderiam ter. Na maioria das vezes, você nem consegue ver as formas básicas na cena e no LP. A taxa de quadros é tão baixa que você geralmente fica olhando para um rosto ou parte do corpo, lentamente percebendo que foi borrado, além do reconhecimento. Na verdade, é meio assustador. Claro, embora sejam inúteis, a razão pela qual incluíram esses modos de baixa taxa de bits é, obviamente, como continuo fazendo neste canal, mais uma vez trouxe a vocês uma câmera cujo tempo máximo de gravação é pior do que uma de 1984 e Microsimzier. Mesmo as primeiras filmadoras de consumo nunca tiveram um tempo de execução menor que 30 minutos. Mas esta câmera no modo S-Fine, em um cartão de 32 megapixels, só consegue gravar cerca de 10 minutos de vídeo, e esse era um cartão robusto para a época. Isso custaria mais de US$100. Esta câmera, na verdade, foi enviada com apenas um cartão de 4 megapixels, que era limitado a 1 minuto e 15 no modo S-Fine. E acredito que isso leva o prêmio de menor tempo de gravação de qualquer câmera que já tive. No entanto, embora isso seja realmente chocante, acho justo ressaltar que o único propósito desta câmera é obter clipes curtos que você leva de volta para um computador e e-mail. Então, se 1 minuto e 15 for suficiente para 1 ou 2 cartas de vídeo, e você só quiser enviar 1 ou 2 por dia, você pode simplesmente esvaziar o cartão de 4 megapixels todos os dias e reutilizá-lo. Imagino que essa era a lógica que fazia sentido para a Sharp. Seguindo em frente, podemos dar uma olhada em close-ups, onde a Sharp realmente brilha mais. Com o foco totalmente ajustado, você pode obter fotos bem próximas e satisfatórias das coisas. No modo S-Fine, porém, ele realmente não tem o efeito National Geographic que você pode querer.
Simplesmente não há definição suficiente. Mas em um quarto de FCDA, ele se sai bem. As cores são esmagadas, e a taxa de quadros torna muito difícil realmente apreciá-lo. Mas as fotos são definitivamente impressionantes, considerando tudo. O modo Macro EGTens, embora definitivamente uma atualização em relação ao anterior, de alguma forma não se sustenta tão bem. Apesar de usar a mesma resolução e muito mais taxa de bits, ele tem mais saturação. As coisas parecem mais naturais e vivas, e elas definitivamente se movem de forma mais realista. Tudo isso conta para alguma coisa, mas a imagem nítida tem mais detalhes. No entanto, é muito difícil dizer pelo LCD se você colocou o foco no lugar certo, já que ele nunca parece realmente nítido, e é muito difícil manipular o foco sem colocar o dedo na frente da lente, o que é irritante. A graça salvadora é que o sensor é tão pequeno que você só precisa tocar no foco. Se você estiver muito perto o resto do tempo, geralmente está tudo bem. Agora, o filtro de densidade neutra, por outro lado, não tenho ideia do porquê disso estar aqui. Mesmo fotografando diretamente para o sol, não pareceu importar se eu estava com ele aberto ou nada. A câmera apenas ajusta a exposição em qualquer posição para produzir aparentemente a mesma imagem, o que é estranho. Além dos modos normais de gravação, há mais uma opção aqui. Lapso de tempo. Já mencionei antes que o flash facilita certos truques de gravação, e este é um deles. A câmera pode fazer gravações de 10x, 40x e 100x, o que é um recurso extra interessante. Mas como o lapso de tempo geralmente é gravado com ângulos amplos, o que esta câmera faz terrivelmente não é tão útil. O recurso final é o modo de foto estática. Ele tira 640 por 480 JPEGs, não tem flash, e se parece muito com qualquer câmera digital contemporânea de 1999. Então, com isso, cobrimos todos os aspectos da qualidade da imagem e agora devemos abordar brevemente o áudio. É horrível? Ou pelo menos acho que é. Não sei se o microfone tem algum tipo de falha de design maluca, ou se o software de codificação é um bug ou algo assim, mas ouça este som. Olá, vovó. Só queria entrar em contato e contar como estão as coisas aqui em Seattle. Não estou falando muito alto nesse clipe, mas ainda está destruindo minha voz. Ele sobrecarrega a menor provocação, e isso acontece até nos clipes de amostra oficiais. Obrigado por sua personalização. Isto é em resposta à sua pergunta. Na parte inferior do scanner, você encontrará a alavanca fixa para a cabeça de leitura. E claro, quando vi isso, presumi que era por causa dos codecs modernos no meu PC, com dificuldade para reproduzir um arquivo de 22 anos. Mas quando testei na própria câmera, pensei ter ouvido a mesma corrupção. Mas quando assisti a filmagem agora mesmo, decidi que era realmente apenas o pequeno alto-falante na câmera distorcendo. Então, para testar isso, coloquei um dos clipes de amostra da Sharp na câmera. Tudo o que vejo aqui é completamente novo para mim, por exemplo. E isso é apenas distorção normal de um pequeno alto-falante. Então, aparentemente, é realmente o software. A maneira como o codec G726 é interpretado aparentemente mudou ao longo do tempo, ou há um bug nos codecs modernos. Então tenha esse tipo de coisa em mente quando estiver mexendo com arquivos antigos, porque eu já fui mordido por isso algumas vezes. De qualquer forma, agora voltando aos aplausos. A propósito, esta amostra do site da Sharps, que ainda está no ar depois de 20 anos, se você consegue acreditar, é outro uso sugerido. Os procedimentos de suporte técnico do caso podem ser gravados e enviados por e-mail aos clientes, para que você não precise explicar tudo pelo telefone. Na verdade, é uma ideia muito boa, que não pegou por uma infinidade de razões. A câmera, é claro, tem um modo de reprodução que você acessa girando a lente para baixo no corpo, o que me deixa desconfortável por algum motivo. Ela não faz nada terrivelmente sofisticado. Além da reprodução básica, você também pode reproduzir vídeos em câmera lenta, e pode dividir um clipe diretamente na câmera. Isso é bem impreciso, mas é útil se você só precisa cortar um arquivo para o tamanho de um e-mail. Mas tudo o que você tem é um PC emprestado sem nenhum software de edição, e isso é praticamente tudo sobre a câmera em si. Ela veio, é claro, com software de PC, mas chamar isso de esqueleto é quase um exagero. É esquelético, é o que é. É mais como uma pilha de utilitários soltos do que um pacote de software real. Há um visualizador de mídia que não faz quase nada que o Windows Explorer não possa fazer. Ele apenas olha os arquivos e os abre em um visualizador externo. Então eu nem sei por que eles incluíram isso. E muitas câmeras digitais dos anos 90 pareciam fazer isso. Eles tinham apenas um navegador de arquivos básico que realmente não parecia ter nenhuma razão para existir. Mas a partir daí você pode pelo menos iniciar os outros utilitários incluídos. Primeiro, há o conversor de taxa de bits, que é apenas um utilitário de transcodificação que permite converter arquivos de um modo mais alto para um dos mais baixos. Claro que se alguém tivesse visto qualquer um dos outros, nunca usaria este. Quer dizer, imagine pegar um dos clipes já bem ruins desta câmera e depois colocá-lo em outra conversão. Você não teria mais nada no final. Há também o conversor de ASB para ASD, que serve a um propósito absolutamente bizarro.
Mencionei que o Windows Media usou o formato de container ASF, e esse é o formato que esta câmera grava. Embora não use WMV, é meio estranho, mas se você dividir um clipe no lugar na câmera, as partes se tornam arquivos ASB, que parecem ser propriedade da Sharp. Isso apenas os converte em AFFIs que podem ser reproduzidos normalmente em um computador. Então, acho que a câmera simplesmente não consegue criar um arquivo ASF completo internamente, mas ela consegue quando você grava, então não sei o que há lá. Por fim, há o extrator ASF, que é um nome estranho para o que é apenas uma ferramenta de corte de vídeo. Ele pode cortar o começo ou o fim de um vídeo, ou tirar algo do meio e salvar como um novo arquivo. Há também um pequeno aplicativo que gera páginas HTML com miniaturas dos seus vídeos, que travou quando tentei executá-lo, e é isso. O software não é muito útil, mas ainda assim está tecnicamente presente. Antes de poder usar essas ferramentas, é claro, você tinha que colocar os arquivos no seu computador de alguma forma. E esse é um assunto muito mais interessante do que o software em si. Veja, eu ganhei minha primeira câmera digital, que eu odiava até a morte em 2001, ou algo assim, quando o USB era muito comum e as câmeras geralmente agiam como seus próprios leitores de cartão. Então, eu não fui comprar uma dedicada até provavelmente 05 pelo menos. Os leitores de cartão são incrivelmente baratos há muito tempo, e embora ninguém vá ficar chocado que eles costumavam ser mais caros, eu vou te dizer que eu estava totalmente despreparado para os preços que encontrei quando pesquisei isso. Eu esperava esse $40. Eu estava pronto para 60, mas um leitor de cartão Lexar de 1999 que usava porta paralela custava os $90. Isso é mais do que alguns dos malditos cartões custam. Então elas eram caras, mas também nem sempre práticas. Algumas máquinas, laptops pelo menos, não tinham uma porta paralela. Ou você estava pegando a máquina emprestada e o dono não queria que você mudasse a configuração, ou a máquina estava enfiada em um lugar onde a parte de trás não podia ser facilmente alcançada. Então, a Sharp enviou uma solução totalmente diferente com esta câmera, que era possivelmente um pouco mais universal, mas também super estranha. Este aqui é um caminho de flash. É feito por uma empresa chamada SmartDisk. Ele pega um cartão de mídia inteligente aqui, e se parece suspeitosamente que ele vai para uma unidade de disquete, bem, eu tenho que admitir que sim. E se isso lhe dá uma sensação terrível de afundamento no estômago sobre como funciona, desculpe novamente, você provavelmente está certo. Este é um adaptador de fita estéreo de carro, exceto que ele coloca um cartão de memória flash na unidade de disquete do seu PC, e faz isso mais ou menos da mesma maneira se você não estiver familiarizado com essas coisas. Eles são basicamente um invólucro de cassete oco com uma cabeça de fita magnética que pressiona contra do toca-fitas do seu carro e converte o áudio do seu toca-fitas em campos magnéticos, como que seria detectado por uma fita real. É quase como ter um toca-fitas gravando no seu toca-fitas enquanto ele reproduz. Agora, isso é um pouco mais complicado. Não há muitas informações sólidas sobre como eles funcionam, mas de acordo com um tópico do Twitter por telefone que parece bem confiante, eles de fato contêm uma pequena bobina magnética que fica logo abaixo da cabeça de leitura do seu drive de disquete. E há um microprocessador que transforma os dados do seu cartão flash em sinais que o cabeçote do drive pode ler. Ao contrário de um adaptador de fita, porém, eles não podem fingir ser um disquete inteiro que exigiria muita sofisticação. Em vez disso, eles usam um driver de software que envia sinais simples sobre a cabeça que o transforma em algo como uma porta serial. A unidade executa operações de gravação como setor 0, entre aspas, para falar com o processador no caminho flash e, em seguida, lê o mesmo setor repetidamente para receber os dados de resposta. Isso é profundamente misterioso, mas aparentemente funcionou bem o suficiente de qualquer maneira, porque eles eram vendidos sob meia dúzia de nomes, embalados com todos os tipos de produtos. Eles aceitavam diferentes formatos flash e eram até suportados por alguns Sony Mavicas, para que você pudesse obter mais de 1,4 MB de armazenamento para suas fotos. Apesar de sua estranheza, usar um é realmente simples. Primeiro, você precisa instalar os drivers, que vêm nas versões Windows 9, X e NT. Então, você coloca duas células tipo moeda série 2016 no próprio caminho flash que alimentam o microprocessador e o cartão flash. Como não há conectividade elétrica em uma unidade de disquete, você coloca o cartão flash no slot aqui, e você apenas o coloca em sua unidade de disquete e o abre no Windows Explorer, como se fosse um grande disquete. Ele copia na velocidade normal de um disquete, é claro, o que é cerca de 2 vezes a taxa de transferência máxima das interfaces seriais, que geralmente estavam em câmeras digitais anteriores. Isso foi um grande negócio quando foi lançado, mas considere que em 99 o USB estava no mundo. E também considere que esvaziar meu cartão flash de 32 MB levará quase o mesmo tempo que copiar todo o conteúdo de 22 disquetes. Então, você provavelmente está melhor com qualquer leitor de cartão dedicado, mas especialmente um USB, mesmo que você tenha que obter uma placa adaptadora PCI para adicionar o USB ao seu PC. Por outro lado, isso teria funcionado em praticamente qualquer computador existente na época, o que é muito legal. Isso é basicamente tudo o que há para fazer, no entanto. É super estranho no conceito, mas na prática ele apenas faz um trabalho.
E com esse artefato intensamente estranho fora do caminho, você agora viu praticamente tudo o que há para ver sobre esta câmera. Então, a que conclusões chegamos? Como eu disse antes, sinto que esta câmera faz parte de uma linhagem. As câmeras MPEG da Hitachi podem não estar relacionadas de forma direta, mas tinham o mesmo objetivo: criar uma câmera portátil para alavancar os saltos quânticos na tecnologia de vídeo da internet que estavam acontecendo no final dos anos 90. O MPEG era tão empolgante para usar em sites em 1997 quanto o MPEG-4 era para e-mail em 1999. E nesse aspecto, elas estavam perseguindo o mesmo sonho da mesma forma e cortavam os mesmos cantos. E os paralelos continuam porque a literatura para a Sharp menciona um MPEG-4 LSC. Na época, isso era uma abreviação para o que hoje chamaríamos de ASIC, um chip personalizado de propósito único. E isso significa que, como as Hitachis, esta Sharp provavelmente usa um chip codificador MPEG-4 dedicado. Não consigo encontrar uma patente da Sharp para isso, mas eles devem ter trabalhado nisso por algum tempo antes que a especificação fosse ratificada. Se eles o lançaram tão rápido como a Hitachi, imagino que a Sharp estava muito orgulhosa desse chip. Mas, diferentemente do esforço da Hitachi em 1997, suspeito que esse pequeno sujeito realmente esteja fazendo o melhor que pode. Acho que a Hitachi tinha um bom produto que simplesmente não foi ajustado corretamente em seu lançamento inicial, e isso realmente consertou. Mas estou firmemente convencido de que a câmera nítida foi lançada a tempo, finalizada, ajustada e pronta para uso. É que é impossível fazer o que ela está tentando fazer. Bem, 384 kb simplesmente não é largura de banda suficiente para vídeo. É quase impossível fazer 160 por 120, parecer decente em qualquer caso. Mas mesmo nessa resolução minúscula, o codec está massacrando. E em 320 por 240, que é realmente a resolução mínima viável para uma imagem em movimento de qualquer maneira, não acho que houvesse nenhuma maneira de espremer uma imagem decente em uma taxa de quadros decente dentro dessa taxa de bits. O vídeo simplesmente não quer ser pequeno. É um dos piores preenchedores de espaço que temos. E todo ano inventamos uma nova maneira de encher discos rígidos maiores e saturar tubos maiores porque o vídeo sofrerá tanto quanto a taxa de bits que você joga nele. A filmagem que você está assistindo agora está deixando minha câmera em 1 gigabit por segundo, e isso é considerado modo de baixa qualidade. Estou gravando este vídeo na configuração de reprodução longa e ainda tenho que gravar em STs de 2 terabytes. Só com codecs extremamente sofisticados e com muita fome de CPU que conseguiram reduzir isso a uma taxa de bits que sua conexão de internet pode suportar. Até mesmo câmeras DV de consumo nos anos 90 filmavam a 25 megabits. Enquanto isso, essa coisa estava tentando capturar filmagens utilizáveis em 1/3 de um. Esses números não são comparáveis. Os codecs funcionam de maneiras completamente diferentes, mas o ponto é que isso nunca iria decolar. E de fato, enquanto a Sharp continuou lançando dispositivos aparentemente baseados na mesma tecnologia, eles não melhoraram. Por exemplo, em 2001, junto com a Docomo, a empresa de telecomunicações japonesa, eles lançaram a Egg, uma câmera com internet sem fio para celular pessoal embutida que permitia a transmissão de vídeo ao vivo de qualquer lugar. Essencialmente, um sucessor muito mais prático e de bolso do Sony Vaio. Mostrei alguns vídeos de volta. Um dos meus clientes que está sempre metido nos meus negócios, Kodaka. Obrigado. A Koda importou uma dessas recentemente e conseguimos obter informações suficientes para determinar que é basicamente o mesmo dispositivo que a câmera Internet View. Ela tem o mesmo pod de câmera giratório, tem os mesmos modos de gravação e produz filmagens basicamente idênticas. Então, embora tenha uma interface diferente baseada em toque e alguns outros recursos adicionais além do acesso à internet, eu comeria meu chapéu se não fosse basicamente o mesmo sensor e o mesmo codificador. E se ajustar o chip codificador, pudesse fazer com que ela tivesse um desempenho melhor. Bem, a Sharp teve tanto tempo e oportunidade quanto a Hitachi teve 2 anos. Acho que a razão pela qual o Egg não parece melhor é porque o vídeo não quer ter menos de 1 megabit. Para ser justo com todos esses produtos, enviar vídeo pela internet era uma novidade incrível em 1999. E embora eu ache que a câmera Hitachi original era inutilmente ruim, mesmo para a época, e não deveria ter sido vendida, tanto a EG quanto a Sharp são realmente realizações muito impressionantes. Alguns entusiastas provavelmente adoraram essas coisas, tanto porque a alternativa não era nada, na verdade, quanto porque esses videoclipes, tirados como picos rápidos de 32 segundos na vida de outra pessoa, como eram pretendidos, atingem seu objetivo. Você pode ver basicamente o que está acontecendo na vida, se a cor é saturada, e você pode ouvir a voz deles, o que teria sido especial para algumas pessoas na época. Independentemente de a câmera de vídeo da internet ter sido ou não historicamente significativa por si só, além de um brinquedo bacana para entusiastas, ela é apenas mais um membro na família de dispositivos e serviços que queriam levar o vídeo pela internet quando ela ainda era, em grande parte, uma televisão de banda estreita. Ela tinha um legado tão imenso que várias empresas queriam levá-la para o novo mundo online, que simplesmente não foi criado para ela.
Repetidamente, essas empresas bateram a cabeça contra o problema, e repetidamente aprenderam da maneira mais difícil que 56 que não é largura de banda suficiente, e 1 megabit não é espaço suficiente para transportar televisão. Então seus produtos nunca tiveram grande apelo ao consumidor, até que a banda larga se tornou comum. Mas eles continuaram tentando. Então tenho certeza que em breve terei outro vídeo sobre outro de seus fracassos. E espero vê-lo lá, porque por enquanto é tudo o que tenho a dizer, exceto que espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, considere se inscrever para saber que você gosta desse tipo de coisa, e lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar vídeos futuros. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon. Custa muito para obter todas as coisas que eu mostro aqui. Eu quase tive que gastar $90 nessa coisa por causa de um eBayer muito malvado, que estava tentando tirar vantagem de mim, e eu ainda tive que gastar $60 para que ele fosse enviado por um eBayer muito legal do Reino Unido. Mas então eu ainda precisava das luzes e das câmeras no estúdio para mostrar a vocês, e tudo isso custa bastante. Todos que me apoiam no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo, mas especialmente as pessoas que estão me dando $100 por mês. Uau! Todos tornam possível que eu faça um trabalho cada vez melhor. Sou incrivelmente grato a todas essas pessoas pelo apoio. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.